Boa tarde, senhores, que costumam vir aqui perder alguns minutos comigo. Hoje a gente vai continuar a conversa que nós tivemos na última semana, quando eu comecei a falar sobre a história. Dos monitores no Brasil, tá? E aí vamos aguardar um pouquinho até ver se aparece alguém aqui para nos ver. De qualquer maneira, se você não consegue, não puder ver por alguma razão, você sempre pode ir lá nas gravações do Instagram e nós estaremos lá, tá? Então, uma coisa que eu queria falar logo de cara foi que a primeira reunião da qual eu participei foi uma reunião muito marcante. Alô, Carlos Alberto, boa tarde. A primeira reunião que eu participei foi uma reunião muito marcante, foi uma reunião no Havaí. Eu nunca imaginei que algum dia eu iria no Havaí, especialmente para uma reunião de uma coisa que eu estava começando, nem sabia bem como é que era, e lá tinha um tal de Ironman, que é uma competição muito famosa, que eu tive a oportunidade de acompanhar e ver o que acontecia naquele treinamento. Foi uma experiência realmente interessante. Mas de lá, quando eu saí dessa reunião, eu recebi uma mensagem do então presidente da Polar, que era o senhor Tapio Tami, com quem eu havia conversado bastante. O Tapio era uma pessoa responsável, primeiro um dos fundadores da Polar, e depois a pessoa que foi talvez a cabeça por trás dos critérios do Golden Rule da Polar, o cara que criou toda aquele estigma, né? Não estigma, mas que criou os valores e as regras de comportamento. Eu me lembro que na ocasião ele me sugeriu que eu comprasse em Nova York um vídeo, que foi um livro, acho que esse livro aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver direito ou não, é o livro do Anthony Robbins, Awaken the Giant Within, Desperte o Gigante Interior. Esse livro, que eu adquiri em novembro de 93, em Nova York, é um livro que talvez tenha muita coisa, tenha sido a base de muita coisa que aconteceu depois, especialmente na criação dos hábitos e dos procedimentos na neurolinguística. Hoje o Tony Robbins é uma pessoa muito conhecida, muito falada. Hoje mesmo recebi uma mensagem aqui dele, de algum live que ele vai fazer, virou um guru, né? Nessa época. Ele era muito garoto nessa época aqui, hoje já está mais velho, mas ele é uma pessoa que tem um trabalho enorme nessa linha de ação. Eu demorei algum tempo até eu começar a ler esse livro, porque quando eu vi o tamanho do livro eu fiquei meio preocupado quanto tempo eu ia demorar para ler isso aí. Esse livro aqui, por exemplo, casualmente, ele tem quase 550 páginas, tá? Então realmente tem muita... Só que ele traz informações muito preciosas, que até hoje eu consulto. Bom, depois disso, havia aquela discussão, como vocês já falei para vocês, que era como trazer essa tecnologia para o Brasil, especialmente para os profissionais da área. Professor de educação física, fisiologistas, médicos do esporte, atletas, treinadores. O pessoal sabia muito pouco disso. Até hoje, inclusive, existe uma carência muito grande, não de ouvir falar da tecnologia, mas de saber o que fazer com ela. O que você vai fazer com isso? Tá? Quais são os efeitos do resultado disso para você? Então, nós tínhamos um trabalho enorme, um trabalho educacional muito grande, muito importante para ser feito. Senão você não consegue vender nada se as pessoas não sabem para que serve aquilo que você está vendendo. E se elas não, mesmo que elas saibam, é preciso que elas tenham consciência do grau de utilidade que essa informação gerada tem no seu próprio trabalho. O que eu faço com isso? E aí apareceu uma senhora aí na época, que não era professora de educação física, era apenas uma atleta amadora, aliás, chamada Sally Edwards. E a Sally Edwards escreveu um livro, que era o livro do monitor de frequências cardíacas, esse livro aqui. Eu acho que vocês, como eu estou usando a câmera frontal, vocês vão ver ele invertido. O livro do monitor de frequências cardíacas foi talvez o primeiro livro que nós lançamos no mercado brasileiro sobre esse tema. E uma série de conceitos que eram desconhecidos
um deles especialmente o conceito de zona-alvo. Para que serve a zona-alvo? Como é que você calcula a zona-alvo? O conceito de frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de repouso, reserva da frequência cardíaca e outras coisas mais, inclusive muito conhecido aí o método de Karvonen para você descobrir a reserva de frequência cardíaca. Todas essas coisas apareceram e foram colocadas nesse livro ou em livros parecidos com esse. E naquela época, a Polar, junto conosco, começou a desenvolver uma série de livretos. Esses livros não eram vendidos, tá? Eu nunca vendi um livro desse. Esse livro da Monitor de Frequências Cardíacas, por exemplo, eu tive uma tiragem de 5.000 mais 5.000 exemplares. Eu coloquei 10.000 exemplares desse livro no mercado. Foi aí que começou a se formar a cultura que era necessária para que a gente começasse a discutir isso de maneira mais profissional. Como é que a gente vai ver isso, né? Porque qual é a importância da frequência cardíaca, como é que ela é utilizada no nosso treinamento e como é que ela pode ajudar o nosso trabalho do dia a dia. E também como é que ela pode ajudar o nosso cliente, nosso aluno, nosso paciente, o nome que você queira dar. Então existiram vários livretos a respeito disso. Por exemplo, esse aqui foi sobre esportes de outdoor, né? Para quem gosta de ficar subindo cachoeira, fazendo determinado tipo de atividade física mais fora de casa, na rua, né? Um livro sobre caminhada de precisão, tá? Como você caminhar, como você usar a caminhada para tornar isso uma coisa útil no teu treinamento, tá? Alguns outros livros mais conceituais sobre ciclismo, por exemplo, esse aqui chama-se Direto do Coração, é também uma mesma tática. Vocês podem ver aqui atrás, tá? Esse modelo que está aí atrás nesse livro é exatamente o modelo que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Esse modelo aqui, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Esse modelo aqui, tá? É esse modelo aqui que a gente mostrou lá. Quer dizer, não é bem ele, é parecido com ele. Foi o que veio junto com ele. É o Polar Sport Tester, tá? Esse livro aqui, esse produto, ele trouxe umas novidades interessantes, tá? A primeira delas era você gerar uma curva da frequência cardíaca. E essa curva era jogada num programa que não tinha nada a ver com os programas que a gente vê hoje. Era uma curva, esse programa é um programa instalado num desktop e você transferia isso através de não tinha Bluetooth também, Bluetooth foi uma coisa que apareceu depois. Isso através de um cabo você transferia essa informação para o seu computador, tá? Bom, várias outras coisas vieram, como é o caso do Precision Cycling, mais um ciclismo de precisão. Ela fez vários livros com o termo Precision, associado a ciclismo, associado aos níveis de aptidão física, associado aos níveis de gerência de peso, tá? Ou ao multiesporte de precisão, que nada mais é do que o nosso triatlo, muito conhecido aqui, né? Algumas das principais estrelas do triatlo, eu as vi começando e ajudei. Teve uma, inclusive, que achei engraçado, que ela era uma estudante de medicina. Quando a gente patrocinou, ajudou ela a fazer um dos primeiros treinos, das primeiras competições que ela fez aqui em Niterói, era uma menina de Niterói. Ela depois se formou em medicina e continuou na área de atividade de exercício. O nome dela talvez vocês conheçam, Sandra Soldan. A Sandra até hoje atua nessa área. E depois eu vim a encontrar a Sandra durante um dos treinamentos, ou um dos cursos que ela fez lá com o Dr. Cláudio Gil, que é uma referência na área de medicina do exercício também, de quem ela foi aluna. No caso do Cláudio Gil, uma vez por ano, mais ou menos, ele me convidava para ir lá fazer uma palestra com os alunos dele sobre o que eu tinha lá de novidade, tá? Então, sempre foi uma experiência muito interessante, muito ligada à educação, fundamental isso. Não conheço nada parecido, mas eu vou adiante um pouco. Além disso, nós tivemos um outro livreto desse aqui sobre futebol. Esse livro do futebol teve uma coisa interessante nele. Esse livro teve um prefácio de um nosso
de um nosso profissional muito conhecido, que é o Dr. João Ricardo Turra Magni, também conhecido no meio médico como Caco Magni, que fez o prefácio do Futebol Total, né? Prefácio à edição brasileira, como usar isso no futebol. E o Caco, para quem não conhece, o Turra Magni, é o proprietário de uma empresa chamada Sescorf. Vocês devem ter ouvido falar da Sescorf, que produz produtos para medição de dobras cutâneas, entre outras coisas, tá? Mas o mais famoso é o medidor de dobras cutâneas que ele tem, que eu acho que muita gente aí conhece, quando os professores de educação física se preocupavam mais em medir, em avaliar o índice de gordura corporal usando dobras cutâneas e seus cálculos. Vocês devem saber disso, e o produto da Sescorf sempre foi uma coisa muito, muito bem presente nesse método, nesse campo. E nós também fizemos, o nosso próprio livreto aqui, que a gente fez aqui, o exercício como qualidade de vida, tá? Temos um outro que a gente teve aqui sobre para reabilitação, tá? Também feito isso da reabilitação, feito pelo Dr. Barry Franklin. O Dr. Barry Franklin foi uma das personalidades que nós trouxemos ao Brasil em alguns anos atrás, tá? Num desses congressos de medicina do exercício. Barry Franklin foi presidente do American College of Sports Medicine, tá? Foi também uma pessoa bastante conhecida no meio, tá? Muito ligado lá com o pessoal da clínica do Dr. Cooper, onde há um outro profissional bastante conhecido nosso, que é o Dr. Steve Blair. Esse aí foi também diretor-geral da clínica do Dr. Cooper em Dallas. Ou seja, essa turma é uma turma bastante estudiosa, muito conhecida, e que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me relacionar com eles e trocar ideias. Um deles, tá, que é o Dr. Frank Ketch, autor de um livro muito famoso aí sobre fisiologia do exercício, com quem eu tenho tido algumas cooperações interessantes. Uma delas, brevemente, estará à disposição de vocês. Eu não vou falar isso hoje, mas vou falar depois, num outro vídeo, quando eu estiver falando sobre o que vai acontecer daqui para frente. No momento, eu estou tentando falar apenas de algumas coisas que aconteceram nesse período em que eu estive envolvido com o Polar. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês também, esse livreto aqui, chamado To Your Health. Para vocês terem uma ideia, esse livro aqui é um livro feito pela American Heart Association, tá? Associação do American Heart, que fala exatamente sobre coisas básicas do monitoramento cardíaco, do coração, do hábito de fazer atividade física, do abandono do tabagismo. O que eu queria dizer para vocês é que o trabalho que foi feito nesses anos todos, ao longo desses mais de 20 anos de atividade, envolveu iniciativas em várias direções. E uma dessas direções, talvez a mais importante de todas elas, foi a direção educacional. Como eu falei para vocês, não é possível ensinar nada para ninguém, mostrar nada para ninguém, se a pessoa com quem você está lidando, com quem você está tentando vender alguma coisa, ela não conhece o produto, nem sabe o que o produto é capaz de fazer. Então, o esforço educacional é uma coisa extremamente importante. Eu não conheço nenhum outro fabricante ou distribuidor ou pessoa em atividade nesse tipo de campo aqui no Brasil que tenha tido essa preocupação que nós tivemos. Aliás, eu vou dizer a vocês que foi muito difícil fazer tudo isso acontecer. Não porque fosse difícil explicar para as pessoas, mas porque havia uma resistência muito grande das pessoas não entenderem exatamente para que eu estava fazendo aquilo. Inclusive internamente, até dentro da minha própria empresa, pessoas que estavam preocupadas em saber por que eu estava fazendo uma coisa que não dava dinheiro. Mas é claro que dá dinheiro. Ensinar os outros sempre deu e sempre dará dinheiro, especialmente porque você vai tornar os outros felizes. Quanto mais eles souberem daquilo que você está falando, quanto mais eles conhecerem aquilo que você quer ensinar, mais eles estarão ligados a você e mais dedicados e fiéis serão para divulgar o que você está fazendo. Eu acho isso essencial, porque tem um lado duplo, não só ensinar a pessoa como usar direito essas tecnologias todas, como torná-la um fiel aliado seu. Muito importante isso. Eu só consigo fazer isso se eu conseguir mostrar para a pessoa
que eu estou verdadeiramente interessado no futuro dela, como profissional ou como pessoa mesmo. E eu só posso garantir isso se eu estiver verdadeiramente interessado em ensinar você, não vou dizer ensinar, mas em compartilhar com você aquilo que eu aprendi. Então, além dos livretos, eu quero falar para vocês também que essa iniciativa educacional ela teve um desdobramento muito grande, e eu diria que nós aqui no Brasil talvez tenhamos começado a fazer esse tipo de atividade até antes da própria Polar, porque eu lembro perfeitamente que nós começamos a fazer uns programas, né, de treinamento. Primeiro eu tive que descobrir onde é que estava aí que tipo de plataforma que eu ia usar para fazer isso, e depois de muito pesquisar e muito procurar daqui e de lá, e muito perder tempo e ter problemas de todo tipo, nós descobrimos que o Moodle seria uma grande plataforma para isso. O Moodle é uma plataforma de educação à distância que é muito comum, é muito usada entre as universidades, porque ela é gratuita, ela é open source, tá? Mas por ser open source, ela também funciona. Você não precisa ter uma coisa toda mirabolante para fazer isso. Na época, as pessoas nós estávamos fazendo isso, procurando esse negócio, apareciam vários interessados em vender esse tipo de tecnologia. Hoje em dia mesmo, é muito comum, existem vários organismos que estão trabalhando com educação à distância, fazendo curso, inclusive os cursos normais, até de MBA, de pós-graduação, de vários tipos, de mestrado, até doutorado, tudo à distância, tá? Só que eu não sei mais quais são as plataformas que andam por aí. Existem muitas plataformas e os preços aí são meio loucos. Você pode encontrar um negócio muito barato, que também não é tão bom, e pode encontrar um negócio muito caro, que também não é bom, tá? Então nós ainda vamos amadurecer bastante, o mercado vai amadurecer. Eu acho que com esse negócio do Covid, provavelmente toda essa parte educacional à distância ela vai continuar desenvolvendo, e é preciso que ela continue, porque isso é um novo normal, né? Nós vamos voltar um pouco sobre a evolução da tecnologia. Primeiro, eu já falei aqui da evolução da tecnologia educacional, né? A Polar começou a fazer uns simuladores. Como é que ela fazia isso? Ela desenhava os produtos dela usando Flash, que é uma linguagem que foi descontinuada. A Microsoft acho que não está dando mais suporte a ela, mas havia muita coisa feita em Flash. É a maneira de você fazer um desenho animado, né? E nós fizemos aqui vários simuladores, um para cada modelo nosso. Dava um trabalho infernal. Só que quando você via a imagem, cada botão que você apertava naquela imagem, um botão do simulador, você reproduzia todas as funções do produto. Para conseguir fazer isso, foi muitas horas de trabalho, primeiro para fazer o roteiro, dominar completamente o produto, tá? Saber todas as funções e todas as variáveis que ele tem, para depois, então, passar isso para uma animação usando Flash. Isso não foi fácil, tá? Nós fizemos vários exemplos disso, foi uma experiência interessante e muito, muito custosa e muito trabalhosa também, não foi uma coisa simples. Hoje em dia, eu não faria mais isso, se eu tivesse que recomeçar. Porque hoje nós temos um recurso, que naquela época nós não tínhamos tanto, que era usar vídeo. Hoje você pega um vídeo aí, um celular qualquer, como esse mesmo que eu estou usando aqui agora, e você faz um pequeno vídeo mostrando tudo. Por exemplo, nós estamos concluindo um vídeo aí de um aplicativo que nós estamos usando para uns produtos nossos, tá? E é muito fácil você fazer isso, tá? Você pode usar o aplicativo no próprio celular e usar um programa para poder filmar o próprio aplicativo, com a sua voz e tudo. É um negócio muito legal, muito fácil e muito rápido. Falarei disso em outros vídeos adiante, quando nós estivermos falando do futuro. Do futuro, para onde é que a gente está querendo ir, tá? Bom, então, em termos da evolução da tecnologia, eu já falei que a gente começou com a frequência cardíaca, depois a gente começou a ter todos esses conceitos que foram colocados nesses livros. Hoje em dia ninguém mais pensaria em fazer livros como esses, que foram impressos, faria livros em PDF, que é mais barato, os famosos e-books. Estão na moda aí, tá? Eu gosto de e-book, até fiz tem até um nosso aí sobre monitoramento, sobre o caminho para o professor de educação física, vocês podem ver no nosso live, na nossa bio, um link para ele. Até fiz. Mas eu gosto também de rabiscar o livro. Eu gosto de fazer
rabiscar determinados comentários na página do livro, e nem sempre isso é fácil quando você está usando um e-book. Você não consegue fazer com tanta facilidade assim. Eu já vi gente fazendo isso, mas não é tão simples. Bom, se tiver feito no formato Kindle, esquece. Você não vai poder ter acesso ao conteúdo para editar aquilo. Bom, voltando ao caso da tecnologia e sua evolução, uma das coisas que nós assistimos ao longo do tempo foi a tentativa de se criar, junto com esses produtos que mediam a frequência cardíaca, outras funções para medir a velocidade e a distância. Medir a velocidade e a distância, que a gente chamava de speed and distance. Speed and distance, isso foi uma coisa interessante de fazer. Os primeiros produtos que surgiram com sensores de movimento que tinham um tamanho mais ou menos desse mouse aqui. Era um mouse, tá? É um pad, você colocava em cima do pé do atleta e aquilo ali, à medida que o pé se movimentava, você conseguia saber quantos passos ele deu, e se você tivesse calibrado aquilo direitinho, ele teria um grau de acuidade bastante grande. Por exemplo, eu fiz uma comparação de uma volta à lagoa usando um produto desses com um GPS, e a diferença foi praticamente nenhuma. O grau de acuidade dessa medição ficou em 20 metros. A lagoa está dizendo lá que tem 7.250 metros, se não estou enganado, de Lagoa Rodrigo de Freitas, né, aqui no Rio. Tem 7.250 metros de perímetro. Usando um GPS eu chego nesse valor, e usando esse tipo de coisa eu também chego. Eu chego muito com a diferença de 15 a 20 metros de diferença de acuidade, o que é muito bom, especialmente porque se você estiver correndo num lugar fechado, se você estiver correndo, por exemplo, dentro de um túnel ou num ambiente fechado, o GPS não vai te ajudar. O GPS só funciona a céu aberto. Mesmo assim, esses GPS que eu tenho visto aí hoje, especialmente um que nós temos trazido, eles têm dificuldade de conexão com o satélite, mesmo em ambiente aberto. Não é uma coisa de tão boa qualidade. Quem resolveu isso até hoje com uma qualidade muito boa foi a Garmin. Por quê? Porque a Garmin é uma empresa de GPS que resolveu fazer outra coisa. Então, o core business da Garmin, é GPS, desde o início da sua vida. Da mesma maneira que o core business da Polar era monitoramento cardíaco. O caso da TomTom, por exemplo, foi uma marca que esteve aqui, uma marca que esteve no Brasil e foi embora. O core business também é o GPS. Ela foi embora porque ela achou que não era um negócio para ela ficar fazendo isso. E voltou para os Estados Unidos, está lá agora, sua sede está por lá, e estão preocupados em GPS automotivo. Na realidade, o grande projeto deles é ter um carro completamente controlado pelo GPS. Isso é uma coisa real, tá? Isso daqui a pouco vai chegar aí, já tem um modelo circulando por lá, você entra no carro e o carro não tem motorista. O GPS e o computador de bordo levam você onde você quiser. E ele tem uma qualidade de controle tão grande que ele é capaz de evitar acidentes, ele é capaz de descobrir quando é que uma coisa está, qual é a melhor rota para ir para um certo lugar. É um negócio impressionante, tá? Quando vocês tiverem a oportunidade de ver, se for lá no site da TomTom, eu tenho a impressão que no LinkedIn você vai encontrar alguma coisa deles aí. É uma novidade assim incrível. E aí realmente é um grande produto, tá? Que vai mudar o perfil de como é que a gente se desloca nas cidades. Até porque o motor desse veículo é um motor elétrico, não é um motor a gasolina. Isso é motor elétrico. Os motores elétricos vão se tornar cada vez mais populares. Existem coisas que nós temos aqui no Brasil, que tem sido falado aí, mas o pessoal está até quietinho ultimamente, que é a questão do grafeno. Tá? Se você usar o grafeno para fazer uma bateria, você consegue carregar essa bateria muito mais rapidamente do que uma bateria comum dessas que nós conhecemos. Mas isso aí é um outro papo, não tem nada a ver com a gente. Então, o Speed and Distance começou, na realidade, com iniciativas da Timex. A Timex é uma outra empresa cujo core business era relógio. A maior fabricante de relógios esportivos do mundo. Não sei se ainda continua sendo, mas era. Com uma capilaridade de distribuição absurda. Aqui no Brasil, qualquer relojoaria tinha relógio da Timex. E aí, eles usaram isso para colocar também os monitores de frequência cardíaca deles, que eram, na realidade, produtos desenvolvidos a partir de plataformas existentes. Eles pegaram o Ironman, que era um relógio deles, já de corrida, né? um relógio comum, tá? E dentro desse relógio eles colocaram alguns outros recursos para torná-lo também um monitor de frequência cardíaca.
Como foi que eles resolveram a questão do transmissor? O transmissor era, e acho que ainda continua sendo, um segredo guardado a 7 chaves pela Polar. Tanto é que ela teve um momento, aí, uma certa época, que ela blindou o seu transmissor. O transmissor T31, que muitos de vocês talvez tenham ou já viram, ele é blindado. E isso aqui era um segredo, porque eles conseguiram fazer um circuito muito bem balanceado, que tinha um consumo mínimo. Esse consumo fazia com que um produto, mesmo blindado, durasse 5, 6, até 7 anos, sem perder, sem que a bateria fosse trocada. Não era uma bateria recarregável. Com a pressão do mercado, a Polar tentou fazer um produto desse mesmo gênero, blindado, com a bateria recarregável. Não funcionou. Depois eles evoluíram, tiraram a blindagem e foram para um outro produto em que você troca a bateria. Por que isso? Porque o mercado inteiro estava dizendo que trocar a bateria era bom. Se está todo mundo dizendo isso, e eu estou dizendo que eu não troco, então eu estou na contramão da história. Tá? E aí, decisões de caráter gerencial são tomadas e nem sempre essas decisões atingem os resultados que se esperava dela. Muito complicado esse tipo de coisa. Tá? Quando você tem uma determinada linha de conduta e você acredita naquilo, aconteça o que acontecer, você não pode mudar essa linha. Eu tenho um exemplo disso aí em determinados profissionais, por exemplo, que a gente conhece, provavelmente alguns de vocês, eu vou falar o que é e vocês vão imediatamente conectar isso com a pessoa. Eu tenho um profissional que é muito conhecido nosso e de vocês também, muitos de vocês devem conhecer, que ele tem uma linha de ação. Ele tem uma linha, ele acredita num determinado tipo de forma de se comportar e por causa disso ele criou um método de trabalho. E esse método faz sucesso, porque ele está sempre aperfeiçoando o método, mas ele não está mudando de método, ele continua mantendo aquilo ali. Tá? Pode aparecer a pessoa que quiser, com a vontade que quiser. E ao longo desses anos todos, que eu falei para vocês, nós tivemos inúmeras tentativas de outras empresas querendo entrar no mercado. A Nike, a Reebok, uma outra chamada Acumen, que era um produto até bonito, mas que também deixava a desejar. E aqui no Rio nós tivemos até um produto chamado Blitz. Esse produto chamado Blitz, na realidade, era um produto feito lá na China, tá? Que tentou entrar na área mais popular aqui e saiu colocando Blitz de graça em um monte de academia por aí, e no final desapareceu. Cadê ele? Onde é que ele está? Foi para o espaço, ele não existe. A pessoa que fez isso, uma pessoa interessante, cara inteligente, viu uma oportunidade de negócio e foi embora. Eu digo nós, próximos, mais precisamente eu, continuei na mesma linha de ação. Eu continuo na mesma linha de ação que eu estava antes de eu conhecer a Polar, durante meu período de Polar e depois que a Polar já não está fazendo parte dos meus trabalhos, eu vou continuar na mesma linha. Aí alguém vai dizer, mas você é muito teimoso. Não é questão de ser teimoso. A persistência é essencial. Se você sair pulando de galho em galho, você termina se lascando todo. Eu não acho que é uma coisa boa não, tá? Eu prefiro manter a tradição e continuar, tá? Aqui nós tivemos, além desse negócio do Speed and Distance, que começou com a Timex, que usava um negócio enorme aqui no braço, tá? Ou um outro sensor no pé, também não funcionou direito. Nós tivemos depois a Nike com uma coisa parecida e finalmente um dos últimos que chegou foi a Garmin. A Garmin teve muito sucesso, porque a Garmin dominava e domina ainda a questão do GPS. Ele fazia os melhores GPS com mais qualidade, o programa deles era muito bom e com isso ele conquistou um espaço importante quando todo mundo no mercado só queria saber falar de GPS. Se você perguntar para que você vai usar esse GPS, provavelmente uma grande parte não vai saber para quê. Tá? A não ser fazer o roteiro e depois botar no Facebook. Eu andei por aqui, eu andei por ali. Agora, qual é a decisão de treinamento que você toma por causa do GPS? Você aumenta ou você diminui a intensidade? O que você faz com essa informação? E tem um detalhe adicional que as pessoas esquecem. O uso do GPS é um negócio, é uma atividade que consome uma energia muito grande. Então, com isso, você elimina a possibilidade de uso daquelas baterias tipo moeda que a gente conhece, CR2032, CR2025, aquelas baterias pequenas, redondinhas, que a gente usa em tudo quanto é lugar. Eu não posso mais usar essa bateria, porque o consumo de energia no GPS é muito alto. Eu tenho que usar uma bateria recarregável. Todos os produtos hoje, que tem GPS dentro deles, eles usam bateria recarregável.
E até os que não têm. Caiu na moda agora. Está na moda usar bateria recarregável. Você praticamente não encontra muitos produtos no mercado com bateria recarregável. Com bateria antiga, comum. Todas elas são recarregáveis. Bom, como eu estou achando, bom, mas daqui a pouco eu vou chegar lá por que eu acho disso, tá? Bom, então, tivemos esse negócio dos simuladores, né? O uso do flash, speed and distance, depois algumas tentativas de fazer outras coisas diferentes. Por exemplo, vamos tentar controlar a musculação. Então foi lançado um produto que permitia você controlar quantas repetições você teve numa determinada atividade e associar isso com a frequência cardíaca. Isso não funcionou. O produto era muito bonito, tá? Bonito mesmo, um produto socialmente muito bonito, mas na prática aquilo não teve a preferência do povo, pelo menos aqui no Brasil e acho que fora daqui também. No ciclismo, nós tivemos sensores de potência. Sensor de potência no ciclismo sempre foi o sonho dourado de consumo de muitos ciclistas por aí. Eu quero saber quantos watts eu estou botando em cada perna. Mais uma vez, eu pergunto também, o que eu faço com essa informação? Tá? Se eu tiver 20 watts, ou tiver 50, ou tiver 32, o que eu faço com isso? É uma informação que, se não for utilizada adequadamente, ela não serve para nada. Então, a primeira coisa que nós fizemos no passado foi fazer um sensor de potência que era ligado à vibração da corrente no ciclismo. Aquela corrente que fica ali, que liga o pé de vela com o eixo traseiro, aquela corrente, quando vibrava, você conseguia captar alguma coisa ali. É claro que isso aí foi uma coisa complicada que também não funcionou direito. Finalmente, depois de muitas histórias, conseguiu-se fazer um produto com uma empresa chamada Look. A Look conseguiu fazer um produto que era um pedaço de eletrônica extremamente sofisticado que você encaixava no pé de vela. Você tira o miolo do pé de vela, bota aquele negócio ali. E aí tinha uma qualidade muito boa, porque se você colocasse isso em um pedal só, você diria o que está acontecendo com uma perna. Se você colocasse nos dois, um de cada lado, você teria como saber se havia um balanço, se a perna esquerda e direita estavam trabalhando com a mesma força. E aí você poderia corrigir eventuais distorções no seu exercício. Mais uma vez eu pergunto se isso aí é utilizado de maneira ostensiva. Quantas pessoas estão comprando isso? Até porque o custo desse produto era um custo bastante alto. Aqui no Brasil era algo em alguns milhares de reais para você ter uma coisa dessas. Tá? E por outra razão, isso também não rolou. Tá? Isso aí não foi uma coisa que não deu muito certo. Tanto é que havia um produto chamado Polar Look, e a Look separou-se. Hoje em dia não tem mais Polar Look, tem o Look. E a Polar está fazendo outra coisa, não chegou lá. Tá? Bom, uma coisa que eu quero mencionar são sistemas de controle de aula coletivo. Foi uma das coisas que a gente sempre falou muito. Tá? A gente sempre falou tanto nisso que como é que eu vou fazer para controlar uma aula coletiva dentro de uma academia? Especialmente spinning, mas não só spinning. Aula de dança, aula de aeróbia, alguma coisa desse tipo, onde tem várias pessoas numa sala fazendo isso. Tá? Seria ideal que você tivesse um produto capaz de controlar a intensidade de todo esse povo aí e jogar essa intensidade em algum lugar, tá? Para que o professor que está acompanhando a aula soubesse que o determinado aluno estava ou não morcegando a aula, quer dizer, estava fazendo abaixo da intensidade que devia, ou se estava fazendo em excesso. E aí ele tomaria as providências adequadas. Essa questão do controle de aula coletivo ficou uma coisa muito, muito popular nas aulas de spinning. Por quê? Porque o spinning, e vocês sabem muito bem disso, ele é uma atividade que joga você para uma intensidade muito alta. E aí, às vezes, podem surgir determinadas lesões por causa disso. Eu já peguei aqui alguns casos de praticantes de spinning com problemas cardíacos que nem sabiam que tinha esse problema. Ficaram sabendo quando a gente começou a medir o que estava acontecendo. Existe um negócio aí chamado fibrilação atrial que é muito mais comum do que vocês pensam. Mas eu não vou entrar nessa conversa, não. A gente vai começar a falar de cardiologia e alguém vai me jogar uma pedra, vai me dar uma pedrada por causa disso. Tá? Mas o fato é o seguinte, todos esses conceitos de zona-alvo, de fibrilação, de intensidade do exercício, isso tudo foi sendo colocado, disponibilizado para o povo de uma maneira bastante popular, vamos dizer assim. Quando eu pego um livro desse, como o livro da Sally Edwards, que mostrei para vocês aqui, esse livro aqui traz conceitos muito difíceis de ver,
tá? Sobre dieta, sobre frequência cardíaca, sobre como é que você, para que você faz isso. Essas coisas se popularizaram. E hoje em dia muita gente fala nisso, e muita gente fala, e hoje em dia virou corriqueiro. Mas quando eu comecei nesse negócio, em 1988, no tempo do Exército, lá que a gente começou, ninguém sabia o que era isso. Aliás, os técnicos, alguns sabiam. Houve também uma iniciativa da Polar de fazer sensores equinos. Nós andamos vendendo para alguns treinadores de cavalo. Porque o cavalo é um atleta como uma pessoa, como um atleta normal. Ele tem o mesmo problema. Ele tem a frequência cardíaca alvo, ele tem a questão de perder energia. Se você pudesse pegar, o meu sonho seria pegar um cavalo que não fosse tão caro e treinar o cavalo para que ele virasse um cavalo campeão. E aí ganhar um monte de dinheiro corrido no jockey com ele. Tá? É um sonho que eu tive. Por que eu parei de sonhar isso? Porque eu descobri que os treinadores de cavalo não estão nem aí para isso. Eles não sabem o que é isso, nem querem saber. Eles estão mais preocupados em botar o cavalo para cima, a matar o bicho lá, e não querem nem saber. O cavalo não fala. Então, se o cavalo não fala, se ele pegar um cavalo que é muito bom, tudo bem, mas se o cavalo não for tão bom, como é que ele faz para pegar um cavalo que não é bom e fazer o cavalo ficar melhor? Porque o segredo é esse. Não adianta você pegar um cavalo que é muito bom, que vai custar milhões e milhões. Pega um cavalinho lá que é mais fraquinho, treina o bichinho bonitinho, com a intensidade correta, usando o monitor de frequências cardíacas com ele, e aí você pode vir com o tempo a ter um cavalo campeão. Mas quem sou eu para explicar isso para eles? Né? Primeiro que eu não sou dono de cavalo, nem sou veterinário. Não posso contar essas histórias, porque eu sei muito bem qual é o tipo de ambiente que tem lá. Apesar de que existe no Brasil, eu conheci algumas pessoas, que são pessoas que levam esse treinamento equino muito a sério. Mesmo no próprio Exército, mesmo na escola de equitação do Exército, eu já estive lá fazendo uns trabalhos com o pessoal da UF, tá? Mesmo lá, o conhecimento dessas coisas é muito ainda, não é tão evoluído, a gente não vê isso. Pelo menos, eu estou dizendo isso para vocês porque eu estou de fora, eu não estou lá dentro, então eu não sei se eu estou falando alguma bobagem aqui. Tá? Bom, sistema de controle coletivo começaram a aparecer quando começaram a surgir uns programas aí para transmitir o sinal da frequência cardíaca de um cara que estava no spinning para um lugar mais distante. E aí, não esqueçam de uma coisa importante. Eu estou falando do GPS que exigia baterias recarregáveis. E agora aparece também um outro camaradinha que não existia, que era o Bluetooth. O que é o Bluetooth? Bluetooth é uma forma de transmissão que, em vez de trabalhar com 5 kHz, tá, que era a forma que a gente conhece, aqueles transmissores antigos, ele trabalha com 2.4 GHz. Tá? Quando ele trabalha com 2.4 GHz, ele consegue transmitir o sinal da frequência captado no tórax do cidadão, ele consegue transmitir aquilo a 10, 15 metros de distância. Os sensores que estão no pulso, até onde eu sei, não conseguem fazer isso. Até onde eu sei. Não sei se tem alguém fazendo, mas eu não acredito que tenha, mas pode ser que sim. Não posso apostar, não vi ainda. Tá? Porque começou também a haver uma discussão que era, poxa, por que a gente não usa o transmissor no pulso em vez de usar no tórax? Quem foi que inventou isso? Quem inventou isso foi uma empresa chamada Mil. A Mil era uma empresa que fabricava monitor de frequência cardíaca e ela pegou e resolveu usar uma técnica chamada fotopleximografia. O que a fotopleximografia faz? Ela capta ligeiras oscilações na área do pulso. E essas oscilações se tornam em dados para calcular a frequência cardíaca. É claro, qualquer um vai chegar nessa conclusão, tá? Que você medir no pulso não pode ter a mesma acuidade do que você medir no tórax. Por que razão? Porque essa medição aqui no tórax ela é uma medição elétrica. Tá? Ela é uma medição elétrica. Tá? Oi, Cavazzini personal, posso dar as explicações na área do galo? Claro, eu darei as explicações na área do galo a hora que ele disser para mim que eu posso fazer isso. Porque a live dele é dele. Tá? E se ele me chamar, ou disser que ele está querendo que eu faça isso, eu terei prazer em fazer. Não há problema nenhum. Tá? Quando a gente começa a mostrar essas diferenças, você vê por que uma coisa é boa e a outra não é. Tá? Não é que não seja boa. Uma tem precisão e acuidade, e a outra tem menos precisão. Se o seu problema é precisão, por exemplo, se você está fazendo reabilitação cardiovascular, e se 2, 3, 4, 5
batimentos de diferença, ou 10 batimentos, é importante para você, então talvez a sua opção seja transmissão no tórax, tá? Porque eu tenho certeza que vai ser mais sensível, mais precisa. Se você não tem esse problema, você pode perfeitamente fazer isso no pulso, sem nenhuma dificuldade, tá? Então, é questão de para que você vai usar essa informação. Tem gente aqui que, por exemplo, o cara comprou está fazendo um programa de reabilitação cardíaca, uma cliente nossa recente, disse, eu queria mas o meu médico disse que eu só posso ir até 120, e às vezes o produto dá um chilique lá e vai a 130, ou vai a 90, eu não sei muito bem o que é. Falei, olha, o seu caso é um caso para transmissão do tórax. Tá? Agora, se você tem uma oscilação grande, mesmo com a transmissão no tórax, então nós podemos desconfiar de uma outra coisa. E essa outra coisa chama-se fibrilação. Tá? Você pode ter uma fibrilação, e quando a fibrilação for uma fibrilação, tem vários tipos de fibrilação, mas que eu conheço mais é a fibrilação atrial. Porque na fibrilação atrial, você não consegue contrair o átrio corretamente. E aí, eletricamente, dá um ruído no coração que dá a sensação de que você está com a frequência muito alta. E você não está com a frequência alta. Na realidade, é o ruído do intervalo RR que está fazendo isso. Essa é uma outra conversa para uma outra ocasião. A gente tentar explicar as diferenças entre uma coisa e a outra. Ok? Então, pessoal, deixa eu ver se eu já estou aqui passando do meu tempo. Então, eu vou continuar com essa conversa mais para frente aí, tá? Eu quero falar sobre o sistema de controle coletivo que a gente fez aí, nós chegamos a desenvolver um sistema desses. Vou falar sobre como é que esses sistemas funcionam, tá? E qual é a vantagem de ter um sistema desse. Agora, uma coisa engraçada que eu queria dizer para vocês é o seguinte, uma determinada personalidade aí da área de educação física, que era proprietária de uma grande academia aqui no Rio, uma vez eu conversando com ela sobre esse tipo de produto, eu perguntei o seguinte, fulana, você já imaginou um programa que controlasse seus alunos de spinning ao mesmo tempo e botasse os resultados de todo mundo numa tela na parede lá, para você ver as frequências de cada um? O que você acha disso? A resposta que ela me deu me surpreendeu. Ela falou assim, de jeito nenhum que eu ia querer um negócio desse. Você acha que eu ia querer que aquela perua, que está na mesma aula que eu, soubesse que a minha frequência está mais alta ou está mais baixa? Ela vai saber como é que eu estou? Eu não quero que ninguém saiba disso. Quer dizer, a mulherada, coisas da mulherada, né? A mulherada às vezes fica com... A mulher me disse isso, eu fiquei pasmo, né? Eu não sabia o que eu ia dizer. Tá bom, não quer que ninguém saiba, tudo bem, tá? Mas o professor tem que saber. O professor tem que saber para ele poder chegar e dizer assim, fulano, dá um tempo aí, diminui a tua intensidade que você está muito alto, tá? Ou então aumenta um pouco, você está muito baixo. Ele precisa fazer isso, tá? E aí, hoje em dia já existem determinados modelos de produto no mercado fazendo isso, além do próprio Polar, eu não sei quais são as outras marcas que andam por aí, mas eu mesmo andei desenvolvendo um produto desses há tempos atrás. Acho que coisa de maluco, né, rapaz? Eu peguei um camarada, rapaz, um tremendo de um profissional de eletrônica, um cara assim de altíssima cabeça, um cara fantástico. Não sei o que ele estava fazendo lá na FAB. Estava na FAB. Eu fiz esse cara pedir uma licença sem vencimento e durante 2 anos quase nós desenvolvemos esse produto. Fizemos um produto que pegava um transmissor comum da Polar, jogava o sinal dele em cima do amplificador e jogava o sinal a não sei quantos metros de distância. E tudo isso ia para um laptop na beira de um campo de futebol. Eu testei isso na Universidade de Viçosa, lá com tem um amigão nosso lá que era o chefe acho que continua sendo o chefe da fisiologia lá. Tá? Daqui a pouco eu lembro os detalhes. Tá? Então a gente fez isso. E infelizmente, por uma burrice da minha parte, eu não prossegui. Por que foi que eu não fiz? Porque por uma questão ética, eu fui dizer a Polar o que eu estava fazendo, o que eu tinha feito, e aí eles disseram para mim o seguinte, não faça isso não, que nós fizemos um negócio espetacular aqui, que é muito bom, e me mostraram um filme do negócio chamado Team System. Tá? Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, coisa maravilhosa, coisa linda. Eu me iludi que esse negócio ia ser uma coisa melhor do que o que eu estava fazendo. E na realidade não foi. Ou seja, eu parei o meu trabalho, não continuei mais, tá? E o que estavam oferecendo que ia aparecer também não apareceu. Tempos depois veio lá um resultado, mas demorou aí uns 3 ou 4 anos para que isso acontecesse.
Então, o que eu quero dizer para vocês é uma coisa, só para encerrar essa nossa conversa. Se vocês tiverem um sonho maluco, eu tenho alguns sonhos malucos em relação à educação física e à educação, tá? Eu pretendo compartilhar isso com vocês aí. Aqui mais adiante eu vou começar a compartilhar com vocês. Quando vocês tiverem um sonho maluco, não abandonem esse sonho, vão atrás dele. Não deixem que ninguém bote você para baixo. Não deixem que ninguém faça você desistir. Ninguém vai fazer você desistir do que você acredita. Se você realmente acredita, não pense duas vezes, vai em frente. Só para encerrar aqui a nossa conversa, eu quero dizer a vocês que a educação é um negócio tão sério que eu estou no meio do desenvolvimento de uma cooperação com o Dr. Frank Ketch, tá? E muito breve nós vamos ter disponível no nosso site conteúdo produzido pelo Frank para que vocês utilizem isso nas coisas de vocês. Tá? Não vou dizer que vai ser de graça, porque não será, mas vai ser uma coisa com preço vil, tá? Uma coisa assim muito barata mesmo, para ninguém pensar duas vezes, mas que você pode usar e reproduzir na newsletter que você faça para os seus clientes, nas publicações que você queira fazer, para você divulgar. E outra coisa, a 9ª edição do livro dele, eu já recebi algumas imagens, está um negócio assim espetacular, tá? Mas acho que só vai acontecer só para o ano que vem, porque é muita coisa, são 33 capítulos, é enorme. Ele me mandou umas imagens hoje do que ele está fazendo e é uma coisa incrível. Eu sei que ele faz uma coisa de alta qualidade, primeiro porque gosta do que faz, conhece o que faz, e tem na própria casa dele, que eu vi, ninguém me contou, uma estação dupla de Macintosh, que só falta... aquilo é muito poderoso, é um negócio assim, é um sistema computacional que ele tem lá, do Apple, do qual ele é um grande aficionado, que faz toda a edição dos livros dele ali. E é um negócio assim, de altíssimo nível. Tá? Bom, isso vocês vão saber depois. Bom, muito obrigado por enquanto. Tá? Esse papo aqui nosso vai estar gravado lá no IGTV aí do Instagram. Tá? E vamos tocar em frente. Tá? Toda quarta-feira eu estarei por aqui e na próxima quarta-feira eu vou dar uma concluída nesse negócio que nós começamos hoje e eventualmente falar um pouco sobre o que vem por aí, o que eu estou achando que vai acontecer no futuro da gente, tá? E convidar vocês a fazer parte desse futuro, é claro, ok? Muito obrigado, se tiver algum comentário a fazer, alguma observação, seja lá o que for, alguma crítica, ou mandarem alguma mensagem, podem ficar à vontade, tá? E até de repente, se Deus quiser, tá? Um beijo nas gatinhas e um abraço nos cachorrões aí, tá? Nos vemos.